Olá, meus caros e minhas caras. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Elton Mello. Hoje nós vamos falar sobre o plano de estudo tutorado, sétimo ano, ensino fundamental, matemática, volume 5, semana 3. Questão número 1. Júlio reside no Ceará e trabalha para uma empresa que presta serviços em São Paulo. A cada 16 dias que ele trabalha em São Paulo, tem direito a 3 dias de folga. Ele pretende viajar com a família e decidiu acumular suas folgas para estender o período de férias. Nessa intenção, ele trabalhou 96 dias sem folgas. Diante do exposto e mantendo o padrão do número de dias trabalhados e o número de folgas, responda as questões a seguir. Letra A. Quantos dias de folga Júlio terá por ter trabalhado 96 dias? Muito fácil, pessoal. Nós vamos montar uma tabelinha aqui, ó. Dias trabalhados. Nós sabemos que a cada 16 dias trabalhados, ele tem o quê? 3 dias de folgas. E 96 dias trabalhados, quantos dias de folga ele terá? Não sei, não é verdade? Então é X. Então nós vamos montar aqui, ó, unidade debaixo de unidade, tá bom? Então vamos lá. Fica assim, ó, 16 sobre 96 é igual a 3 sobre x. Vou multiplicar cruzado, tá bom? Então primeiro vou começar aqui, né, multiplicando cruzado com x. Então 16 vezes x, que é 16x, que é igual a quanto? 96 vezes 3. 16x é igual a 96 vezes 3 é 288. Agora, ó, todo número juntinho com a letra, ele está o quê? Multiplicando. Ele passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, vai ficar aqui, ó, 288 dividido por 16, que fazendo essa divisão vai dar 18 dias, ou seja, ele terá 18 dias de folga. Letra B. Para ele obter mais 30 dias de folga, quantos dias seguidos de trabalho serão necessários? Muito fácil. Então vamos lá, nós já sabemos que a cada 16 dias trabalhados ele tem direito a 3 dias de folga. Agora, se ele quer 30 dias de folga, quantos dias ele terá que trabalhar? Não sei, então é x. Então vai ficar assim, ó, 16 sobre x é igual a 3 sobre 30. Então, multiplicando cruzado aqui, ó, primeiro com x aqui, ó, 3 vezes x, 3x, igual a 16 vezes 30. 16 vezes 30 dá 480. Todo número juntinho com a letra está multiplicando. Passa para o outro lado, dividindo. Então, fica 480 dividido por 3, que dá 160. Ou seja, ele tem que trabalhar mais 160 dias. Letra C. Se Júlio trabalhasse 60 dias seguidos, ele conseguiria quantos dias de folga? Muito fácil, pessoal. Então vamos lá. Eu sei que 16 dias trabalhados ele tem direito a 3 dias de folga, não é verdade? E se ele trabalhar 60 dias seguidos, ele tem direito a quantos dias de folga? Então vamos calcular aqui, ó. Então vai ficar 16 sobre 60 igual a 3 sobre x. Multiplicando cruzado. Primeiro eu pego aqui do x, né? Então aqui, ó, vai ficar 16x é igual a 60 vezes 3. Então vai ficar 16x é igual a 180. Todo número, quando está juntinho com a letra, está multiplicando. Passa por outro lado da igualdade dividindo. Então vai ficar 180 dividido por 16, que vai dar quanto, pessoal? Vai dar 11,25. Tem como tirar 11,25 de folga? Não, né? Então, seria aqui 11 dias apenas de folga, tá bom, pessoal? D. Se em 60 dias de trabalho o número de folgas não foi exato, conforme nós vimos ali na letra C. O número de folgas não foi exato. Então, quantos dias precisaria trabalhar a mais para completar o período e obter o benefício? Então, nós já sabemos que 16 dias trabalhados equivale a 3 dias de folga.
Quantos dias, né, trabalhados ele precisa ter quanto? 12 dias de folga, né? Que a gente não precisa arredondar para mais, né? Um dia de folga. Então, vamos calcular. Então, 16 para x é igual a 3 para 12. Então, vai multiplicando cruzado. 3 vezes x, 3x, é igual a 16 vezes 12. 16 vezes 12 é 192, né? Então, ficou 3x igual a 192. Todo número juntinho com a letra está multiplicando. Passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, fica 192 dividido por 3, que dá 64 dias. Ou seja, ele trabalharia mais quantos dias, pessoal? Mais 4 dias, né? Assim terminamos a questão 1. Questão número 2. Uma loja de brinquedos está fazendo uma campanha onde, para cada 20 brinquedos vendidos, faria a doação de 2 brinquedos para o orfanato Criança Feliz. Se durante o tempo da promoção forem vendidos 560 brinquedos, quantos brinquedos serão doados ao orfanato? Então, brinquedos vendidos, 20 brinquedos. Brinquedos doados seriam 2. Eu quero saber se forem vendidos 560 brinquedos. Quantos brinquedos seriam doados? Então, não sei. Então, é x. São grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais brinquedos vendidos, mais brinquedos doados. Então, fica assim, ó. 20 sobre 560 é igual a 2 sobre x. Multiplica-se cruzado, tá, pessoal? Por ser grandezas diretamente proporcionais. Então, fica 20x é igual a 560 vezes 2. 560 vezes 2 dá 1120. Agora, pegamos aqui. Todo número juntinho com a letra está multiplicando. Passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, fica 1120 dividido por 20, que dá 56. Então, serão doados 56 brinquedos. Para a loja conseguir doar 80 brinquedos, quantos precisam vender? Eu sei que 20 brinquedos vendidos serão doados 2. Agora, quantos brinquedos vendidos eu preciso? Não sei. Mas eu sei que ele precisa ser doado quanto? 80. Então, coloco aqui. Como são grandezas diretamente proporcionais, multiplica-se cruzado. Então, fica 20 sobre x é igual a 2 sobre 80. Então, 2 vezes x, 2x. E 80 vezes 20. 80 vezes 20, 1.600. Todo número juntinho com a letra está multiplicando. Passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, 1.600 dividido por 2 é igual a 800. Então, é preciso vender 800 brinquedos. Assim terminamos a questão 2. Questão número 3. Teresa trabalha em uma pizzaria e usa a receita a seguir. Então, está aqui a massa de pizza. Ingredientes: 600 gramas de farinha de trigo, um copo de água morna, 30 gramas de fermento biológico fresco, 125 ml de óleo, uma pitada de sal, uma colher de café de açúcar. O chefe de Teresa comprou 2 kg de farinha de trigo, 1 litro de óleo e 100 gramas de fermento biológico fresco. Se com esses ingredientes ela fizer o número máximo de pizzas, então sobrarão de farinha e óleo, respectivamente. Então vamos lá, pessoal. Com 600 gramas de farinha, eu faço uma pizza, correto, pessoal? O dobro é o quê? 1.200 gramas, não é? Eu faço o quê? 2 pizzas. O triplo, né, que seria 1.800 gramas de farinha de trigo, eu faço 3 pizzas. Não dá para, né, multiplicar por 4, que ultrapassaria os 2 quilos, que é 2.000 gramas, tá bom? Então, o máximo aqui que eu consigo é 3 pizzas com a farinha de trigo. Então, se há 2 quilos, né, que é 2.000 gramas de farinha de trigo, é possível fazer 3 pizzas e sobram 200 gramas de farinha. Agora, com o óleo. O óleo na receita utiliza 125 ml e ele comprou 1 litro de óleo. Então, 125 ml de óleo dá para uma pizza. 250 ml de óleo dá para 2 pizzas. 375 ml de óleo dá para 3 pizzas, que é o máximo que a gente consegue por conta da farinha.
Então, como vai sobrar o óleo, vamos fazer a conta aqui, ó. Se ele comprou 1 litro de óleo, 1 litro de óleo equivale a 1000 ml. Vou subtrair o 375 ml, que vão me sobrar ainda 625 ml de óleo. Então, para as 3 pizzas serão gastos 375 ml e sobrarão 625 ml de óleo. A questão da letra que responde seria a letra B, que é 200 gramas de farinha e 625 ml de óleo. Assim terminamos a questão 3. Questão número 4. Carla visitou uma fábrica de jeans. Ao entrar na fábrica, um quadro chamou sua atenção. Ele expressava o total de calças produzidas em determinado período de tempo. Observe o tempo e as quantidades expressas no quadro e, considerando o padrão identificado na produção, ajude Carla a. Letra A. Calcular as quantidades de calças produzidas em 10 horas e em 20 horas. Muito fácil, pessoal. Então tem aqui, ó. Na tabela tem de 5 horas, ela produz 300 calças. Se eu dobrei o tempo para 10, vou dobrar minha produção, não vou? Então, ó, em 10 horas, então vou produzir quanto? 300 vezes 2 é 600. Então, vou produzir 600 calças. Em 15 horas, vou produzir 900. E em 20 horas, não é? Não é o dobro do tempo aqui de 10 horas, não é? Então, vou produzir também o dobro de calças, né? De 600. Então, o dobro de 600 é quanto? 1.200. Letra B. Compreender e relatar o que acontece com a quantidade de calça em relação ao tempo. Isso aí, pessoal, são grandezas diretamente proporcionais. Porque se dobramos o tempo, dobramos a quantidade de calças produzidas. Que é nesse caso aqui, ó. Né? Se eu dobro de 5 para 10, vou dobrar também de 300 para 600. Se triplicarmos o tempo, triplicamos a quantidade de calças produzidas. Que nesse caso aqui, ó, 5 vezes 3, 15, 300 vezes 3, 900. Se quadruplicarmos o tempo, quadruplicamos também a quantidade de calças produzidas. Que está no caso aqui também, ó. Se multiplicamos por 4 aqui, multiplicamos por 4 aqui. Ok? Assim terminamos a questão 4. Questão número 5. Amanda passará o dia em um parque de natação. Nesse dia acontecerá um campeonato de nado livre, com provas de 100 metros, 200 metros, 400 metros e 800 metros. Ela ficou feliz, pois seu amigo Carlos participará de todas as provas. Os tempos de Carlos em treinamento são 100 metros em 60 segundos e 200 metros em 120 segundos. Letra A. Mantendo o mesmo ritmo de nado, em quanto tempo Carlos fará as provas de 400 metros e de 800 metros? Monte um quadro mostrando suas conclusões. Então já sei aqui que em 100 metros ele faz 60 segundos. E 200 metros, então, está aqui, ó, 120 segundos. 400 metros, pessoal, não vai ser o dobro de 200 metros? Então, aqui também vou dobrar o tempo. 120 segundos vai ser quanto? 240. E de 800 metros, né, o dobro de 400? Então, vai ser o dobro também aqui do tempo de 240 segundos, que será quanto? 480 segundos. Letra B. Sendo a piscina de 50 metros de comprimento, quantas vezes Carlos percorrerá a raia em cada prova? Eu sei que em 100 metros é 2 vezes, né? Porque é 50 metros cada um. 200 metros, então, vai dobrar aqui, não é? O número de vezes. Então, 2 vezes 2, 4. Então, 4 vezes. 400 metros eu dobrei aqui, de 200 para 400. Então, vou dobrar aqui também, de 4 vezes para 8 vezes. De 400 para 800 eu dobrei também, né, aqui em metros. E também vou dobrar o número de vezes também, de 8 para 16. Letra C.
Qual relação identificamos entre a distância de cada prova e os tempos obtidos por Carlos? Muito fácil. Se dobramos a distância, dobramos o tempo. Se quadruplicamos a distância, quadruplicamos o tempo. As grandezas, distância e tempo, são diretamente proporcionais. Assim terminamos a questão 5. Questão número 6. O quadro abaixo mostra a quantidade de bolos que é preparado em uma semana na confeitaria Doce Delícia. Mantendo a regularidade identificada no quadro, responda às questões a seguir. Então aqui, ó, tem as horas diárias, né, que é 3, 6, 9, e o Zzinho aqui que eu não sei. A quantidade de bolos, 6, X aqui, 18 e 24. Letra A. Qual a quantidade de bolos preparados em 6 horas? Muito fácil, pessoal. Vamos lá. Eu sei que em 3 horas eu produzo 6 bolos. Em 9 horas eu produzo 18 bolos, ou seja, né, de 3 para 9 eu multipliquei por 3, não foi? E aqui a quantidade de bolos também é o quê? Triplicou, né? De 6 vezes 3, 18. De 3 horas para 6 horas eu o quê? Dobrei, não foi? O número de horas diárias, então vou dobrar a quantidade de bolos. Então, de 6 será 12. Letra B. Qual o número de horas diárias utilizadas para preparar 24 bolos? Explique como chegou a essa resposta. Muito fácil. Então, aqui nós preenchemos até, né, o 9 horas diárias. Nós queremos saber que o Zzinho, não é? É verdade? Que é a quantidade de bolos aqui. Então, olha só. A quantidade de bolos aqui eu tenho aqui 12. Para 24, eu não dobrei a quantidade de bolos. Então, de 6 horas diárias para o Z aqui, eu também vou dobrar, não é? Então, de 6 vezes 2 é 12. Então, a resposta é 12. Então, está aqui a nossa explicação. Se dobramos a quantidade de bolos, dobramos o número de horas diárias. Se triplicamos a quantidade de bolos, triplicamos o número de horas diárias. Se quadruplicamos a quantidade de bolos, quadruplicamos o número de horas diárias. A grandeza, horas diárias e quantidade de bolos são diretamente proporcionais. Assim terminamos a questão 6. Obrigado a todos que assistiram a esta videoaula. Espero que estejam bem. Um grande abraço.